Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Estamos hoje, então, vamos hoje estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Capítulo bastante interessante também, importante para o nosso conhecimento, para a nossa vivência. Vamos aguardando alguns amigos mais que estão chegando, se conectando. Zaide Calil, boa noite, Zaide, seja bem-vinda. O Antônio Luiz Carone também, nosso amigo, muito bem-vindo. Uma boa noite a vocês. Muitos amigos também já estão conectando com a gente. Maria Tereza Santana, boa noite, bem-vinda. Oi, Maria Helena Butião, nossa amiga. Muito obrigado, sempre com a gente. Vamos estudar mais um pouquinho, né? Saulo Pita, boa noite. Oi, Miguel Arruda Rodrigues, bem-vindo, boa noite. Neuza Beleze também, sempre aqui com a gente. Muito bem-vinda. Pessoal, então vamos iniciar, como sempre, a gente fazendo a nossa oração inicial, né? Só relembrando que estamos realizando, sempre repito, às vezes alguém chegando, começando a tomar contato agora com esse estudo. Então esse estudo é realizado todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook, né, da Casa Espírita Allan Kardec de Bebedouro. E esses vídeos também são disponibilizados no canal do YouTube também da casa. Se alguém quiser depois procurar no Facebook, basta pesquisar por Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, Bebedouro. Muito bom. Andréia também. Oi, Andréia, saudade, bem-vinda. A Vera, nossa amiga da Casa Espírita. Muito bom. Pessoal, convido então vocês para a gente fazer, a Zeine também, muito bom, Zeine, bem-vindo. Convido vocês para a gente fazer então a nossa prece inicial, onde a gente procura manter já desde o início um contato com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assessora, que todos nós possamos nesta hora elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando as suas bênçãos para mais esta noite de estudos. É muito importante que nós estejamos com o pensamento elevado, com o coração ligado a Deus, porque não basta que a gente armazene conhecimento apenas, não basta que a gente vá acumulando conhecimento a título de cérebro, de acrescentar bagagem intelectual. É preciso que nós, enquanto recebemos esse ensinamento que a doutrina nos oferece, a gente já tem aquela predisposição a fazer a nossa autoanálise, uma reflexão sobre a nossa vida, sempre procurando analisar o que podemos melhorar em nós, o que podemos acrescentar em nossa conduta, de acordo com esses ensinamentos que vamos recebendo. Então é muito importante o nosso pensamento elevado, com fé, pedindo as bênçãos de Deus que nos ilumine, para que a gente receba em mais esta noite
as lições que nos serão oferecidas e nós saibamos recebê-las com o coração e a mente abertos, com vontade de incorporá-los em nossa vida. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare e iniciamos assim, rogando as bênçãos de Deus. Muito bom, amigos. Então, vamos aí iniciando. Olha que legal, a Fernanda, nossa amiga, companheira aí que nos ajuda nessa atividade, sempre divulgando, colocando os vídeos lá no canal do YouTube. Ela está divulgando aí também o link, né, para acessar o canal do YouTube. Valeu, Fernanda, obrigado. A Natália Silva também, nossa amiga lá de Araraquara, conectando também. A Cláudia Almeida, grande amiga. A Sônia, oi Sônia, uma prima querida. Que legal. A Laurinha Moreno. A Zuleide Carvalho também, nossa amiga distante lá da Bahia. Muito legal, está sempre com a gente. Muito legal, pessoal. Então vamos iniciando. Capítulo então 19. A fé transporta montanhas. Vou ler aqui então o trecho do Evangelho que Allan Kardec inicia o capítulo, que é o tópico número 1, que ele chama Poder da Fé. Ele tá colocando aqui um trecho do Evangelho escrito por Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, quer dizer, Jesus, quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui primeiro alguns esclarecimentos, né? Quem não está muito acostumado a esse texto evangélico, com algumas palavras, como a palavra demônio, né? Só esclarecendo que a palavra usada então, demônio, se referia a um espírito mau, porque nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que não existe um ser demoníaco que compete com Deus, que disputa forças com Deus. Não existe isso. Deus é o Criador de tudo. Então aqueles homens, nós sabemos quantos homens na Terra são maus, são cruéis, são violentos, são aqueles que tiram a vida do outro a troco de nada. Então esses seres perversos, quando desencarnam, continuam com essa maldade e até mais. Então são as almas dos próprios homens que são esses espíritos perversos, maldosos, que chegam num ponto de maldade, que chegam a esse ponto que as pessoas usam dessas palavras como designando aquela referência ao mal muito grande. Então o demônio era, na verdade, um espírito mau que estava tomando conta desse menino. É o chamado processo obsessivo, né? A obsessão tem vários tipos de obsessão, tem as mais complexas. Então essa era uma obsessão mais grave, porque ele estava dominando aquele menino, que
que se jogava ora no fogo, ora na água. Então, uma obsessão complicada, né? Que entre nós aqui, com os processos que nós temos de desobsessão, com certeza demoraríamos para conseguir algum resultado. Mas Jesus, com a sua grandeza, fez com que aquele espírito mau deixasse o menino imediatamente, com a sua ordem, né, com a sua determinação, com o seu poder de autoridade e de elevação espiritual. E os discípulos então não puderam fazer isso porque disse Jesus que eles tiveram incredulidade, quer dizer, não tinham fé suficiente. Eles não acreditavam que eles poderiam realizar isso. Eles tinham uma vontade fraca, ainda não era aquela vontade determinada que, né, acreditariam na sua autoridade moral, que é o que os espíritos respeitam. Então Jesus disse que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus sempre usando as comparações, né, com aquilo que eles tinham à época. A semente de mostarda é das menores sementes. Então ele quer dizer, se a fé fosse mesmo pequena, do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, já seria possível, como ele diz aqui, transportar montanhas, que vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então aí o grão de mostarda, a semente de mostarda que é minúscula, mas quando ela floresce, que ela vira, né, uma planta, ela atinge uma grande, um tamanho grande. Então dando essa ideia até da fé, né? Que pode começar pequena, mas que se desenvolve e cresce. Quando Jesus fala, né, que se tivesse então a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia transportar montanhas, é lógico também que aqui vamos interpretar no sentido literal. Nenhum ser, né, aqui encarnado que tivesse maior fé que fosse possível, iria conseguir literalmente, né, fazer mover uma montanha. Não é esse sentido. Jesus está se referindo como uma metáfora, né? Porque a montanha é algo grande, algo, né, imagine transportar uma montanha, uma coisa quase impossível, né? Então ele está se referindo, a montanha seriam as dificuldades, as resistências, a má vontade, todos aqueles obstáculos que surgem. Então ele quer dizer que quando a gente tem fé, a gente consegue superar todos os problemas, as dificuldades com uma condição um pouco mais tranquila, mesmo aquilo que exija um grande esforço, né? Então com a fé a gente resolve com mais facilidade. Mas vamos aqui também fazer uma observação desde já, que a fé, quando se diz fé, não podemos confundir. Às vezes a pessoa imagina que fé representa crença. Quando a pessoa fala assim, eu acredito, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Essa fé de acreditar que Deus existe, isso não é fé nesse sentido que está se referindo. A fé aqui que é colocada é a fé no sentido de confiança, de confiar. Será que nós confiamos que Deus sempre quer o melhor para nós? Nós confiamos que Deus é sábio e tudo que Ele faz é perfeito? Nós confiamos que Deus não deixa de perceber um instante sequer da nossa vida e não permite que nada injusto nos aconteça? Se nós acreditamos nisso, aí nós temos fé. Uma fé de confiar na superioridade absoluta do Pai Criador. Então, é muito diferente essa fé de confiar e a fé de apenas acreditar. Então, Allan Kardec diz que a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, é aquela pessoa que sabe esperar. Porque mesmo que a pessoa está enfrentando uma dificuldade na vida, um grande problema, se ela compreendeu, como a doutrina espírita vem nos ensinar, a lei de causa e efeito, a justiça divina, a lei da reencarnação, quando a gente aprende sobre tudo isso, nós começamos a entender que muitas vezes vamos enfrentar momentos difíceis na vida. Então, a gente, se tiver a fé de confiar realmente, nós vamos superar tudo isso com uma certa resignação, com mais calma, com mais, né, tranquilidade. Então a fé dá essa calma para enfrentar as coisas.
não é aquela fé de acreditar assim, eu vou esperar que vai acontecer um milagre na minha vida, Deus vai eliminar todos os problemas, vai eliminar todas as doenças. Não é nesse sentido. Nós entendemos que muitas coisas precisam acontecer e Deus não vai retirar para o nosso próprio bem. Mas a fé é essencial para a gente saber suportar momentos difíceis da vida, principalmente, né? E Allan Kardec lembra aqui também que não podemos confundir fé com presunção, porque a fé ela está ligada à humildade. Quando a gente tem fé, a gente confia em Deus, nós temos aquela condição de entender que nós somos filhos de Deus e dependemos desse Pai, dependemos muito de Deus. Então é aquela posição da pessoa que tem humildade de pedir e de esperar as bênçãos de Deus. É diferente daquela pessoa que tem uma certa arrogância, que ela acha que ela é autossuficiente, porque às vezes é uma forma de presunção. Porque é importante que a gente tenha fé em nós também. Nós precisamos acreditar no nosso potencial de realizar as coisas. Mas quando isso passa de um certo limite, nós caímos na presunção de acharmos que nem precisamos de Deus, acharmos que nós somos autossuficientes, que nós resolvemos os nossos problemas. Então aí é um sério problema de cair nessa presunção. Agora nós vamos então ver o item número 5 aí desse capítulo. Vou ler um trechinho do tópico 5 que diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha só que interessante, então. Aqui agora Kardec está se referindo ao poder da fé. Ele quer apresentar uma demonstração da capacidade de onde chega a pessoa que tem fé. Então, como ele está lembrando, nós, encarnados e também os espíritos desencarnados, nós atuamos sobre os fluidos, né? Para não entrar em detalhe aqui, para quem não está acostumado, mas dizendo rapidamente, quando falamos em fluido, estamos falando em uma espécie de algo, de uma transformação da matéria. Porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos no início, os Espíritos nos ensinam que tudo que existe no universo, à exceção de Deus, que é o Criador, tudo o demais que existe no universo ou é espírito ou é matéria. Então eles chamam a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então a matéria se apresenta sobre várias formas, com maior ou menor densidade, com visibilidade ou não. Então tudo provém de uma matéria primeira, de uma matéria que dá início a todas as outras, que é o fluido cósmico universal, que isso aí seria um outro assunto, né, para uma outra hora. Mas esses fluidos, então, para a gente imaginar, é uma forma da transformação dessa matéria. É um fluido, eles são invisíveis, né, aos nossos olhos de encarnados, mas é através desses fluidos que a gente consegue, por exemplo, um passe, né, quando a pessoa aplica um passe, ele está transmitindo energia, transmitindo fluidos a outros. É uma forma de direcionar esses fluidos para algum objetivo que se espera. Então, como ele diz, a gente atua nesses fluidos, né? Cada pessoa está envolvida por muitos fluidos, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sua elevação espiritual. Ela vai ter fluidos mais brandos ou mais densos, né? E cada um tem um poder de irradiação, um poder fluídico. Então, Allan Kardec fala que aquela pessoa que tem um grande poder fluídico, e se ele tiver uma fé realmente verdadeira, poderosa, essa pessoa pode realizar coisas assim notáveis, como até uma cura. Porque quando a gente se lembra
como que Jesus curava, né? Ele impunha às vezes a mão na pessoa, dizia algumas palavras, eu quero que você fique curado. E na hora a pessoa estava curada. É lógico que nós não vamos jamais nos compararmos à figura do mestre, né? Mas Jesus disse uma frase muito interessante que ele sempre falava: vós sois deuses, podeis fazer isso que eu faço e até mais. Então Jesus já nos preparando, nos ensinando do potencial que nós temos, todos nós temos esse potencial, porque temos a centelha divina em nós. Então nós estamos aprendendo a desenvolver esse potencial e um dia vamos conseguir chegar nessa condição de Jesus também, mesmo que demore muitos e muitos milênios aí, né? Então, para a gente ter a ideia do que Allan Kardec está dizendo, a pessoa que tem essa fé determinada, essa fé realmente verdadeira e tem esse poder fluídico, então ele consegue pela sua vontade até operar essas curas. Como lembrando, os apóstolos de Jesus também curaram, né? Não foi só Jesus. Para a gente ver que outros seres de uma elevação menor também conseguiam essas chamadas proezas aí, né? Mas só esclarecendo que Jesus não realizava o chamado milagre que muita gente pensa, porque milagre, na verdade, a gente teria que entender milagre como algo que é contrário às leis da natureza, aquilo que derroga as leis naturais. E Jesus não foi contrariar leis nenhuma. O grande detalhe é que Jesus conhece, né? Conhecia desde a época profundamente as leis da natureza. Então ele dominava todas as leis que existem. E essas leis ainda nós não conhecemos. Assim como a humanidade foi tomando contato e descobrindo muitas leis, explicando muitos fenômenos até então desconhecidos, esses ainda que Jesus realizou, nós não sabemos como acontece. Mas o dia que a gente entrar no domínio desse conhecimento, nós vamos perceber que Jesus não fez milagres, mas ele se utilizou daquilo que é possível, né, com as leis naturais criadas por Deus. As leis de Deus são perfeitas, não precisaria de um milagre para contrariar aquilo que Deus fez, né? E a gente se lembra nessa parte das curas de um exemplo marcante do Evangelho, que foi aquela mulher do fluxo de sangue, para a gente ver o tamanho da fé. Dizia que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos e não tinha meios de curar, ela foi procurar Jesus. Mas ela tinha tanta fé que ela acreditava que ela bastaria que ela tocasse as vestes do Cristo e seria curada. E assim ela fez. Quando toca a veste de Jesus, ela sente algo em seu corpo. E Jesus até para, que estava caminhando, e pergunta: quem me tocou? E os discípulos então: mas como, Senhor? Todos te tocam, né? Tem uma multidão à sua volta. E Jesus diz: alguém me tocou de forma diferente, pois de mim saiu um poder ou uma virtude, de acordo com a tradução. Para a gente ver que essa mulher tinha uma fé tão grande que ela conseguiu, vamos dizer, sugar os fluidos de Jesus que restabelecesse a sua saúde. Para a gente ter uma ideia do poder da fé, aonde chega quando a pessoa tem realmente essa fé. E agora nós vamos então no item número 6, quando Kardec vai falar sobre a fé religiosa, né, analisando um outro aspecto da fé. Então ele diz assim: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo.
Então aqui nós estamos percebendo Allan Kardec fazendo essa análise sobre a fé religiosa, que nós sabemos que cada crença tem a sua forma de acreditar, né? A fé naquele sentido de crença, de acreditar na sua forma, na sua interpretação. Então muitas religiões estabelecem os dogmas. Dogma seria algo que a pessoa acredita e que é, vamos dizer, inquestionável. Para ele representa uma verdade absoluta. Eu até pesquisei na internet um depoimento de um padre católico, ele diz que o dogma é uma verdade revelada por Deus, para se ter uma ideia de como eles consideram esses dogmas como algo que não se discute, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ideia, lembrando sempre o respeito que nós precisamos e devemos ter com todas as religiões, porque cada religião está realizando o seu papel na Terra, cada uma contribuindo de acordo com as necessidades daqueles que seguem, né? Então, cada grupo de pessoas necessitam de uma forma da expressão da religião, onde eles se sintam mais à vontade e onde eles produzem mais, se melhoram. Porque diz Allan Kardec, a doutrina espírita, né, que a melhor religião é aquela que mais homens de bem faz, que mais contribui para que as pessoas se tornem melhores, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica tem o dogma da confissão, do batismo, da Eucaristia, tantos outros, né? Então, cada uma tem as suas formas de acreditar. Agora, falando sobre então a doutrina espírita, né, que é o nosso foco, a doutrina espírita coloca algo importante nesse sentido, que nos diz sobre a fé raciocinada. Porque o Espiritismo nos coloca que nós devemos ter aquela fé onde nós compreendamos o que nós estamos acreditando, por que nós acreditamos em tal coisa, qual é a explicação, qual é a lógica dessa revelação para que a gente acredite. Então o Espiritismo nos chama à razão, ao bom senso, essa fé raciocinada, de entender por que nós estamos acreditando. Então por isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer os pontos duvidosos, tirar as dúvidas para que a gente compreenda melhor, avance no entendimento das leis de Deus, né? Porque diz aqui que se a gente tiver a fé cega de acreditar porque tem que acreditar, a gente cai no problema de chocar com a evidência e a razão, como está dizendo aqui. E a gente se lembra, né, como é fato, já é conhecido, que, por exemplo, antigamente a igreja tinha alguns pontos que eram inquestionáveis, né, mas que com o tempo a ciência provou que não eram coerentes, como, por exemplo, que achavam que a Terra era o centro do universo, que achavam que o Sol que girava em torno da Terra, né? Então depois isso vai sendo esclarecido pela ciência, como a igreja também já acreditou que a Terra foi criada em 6 dias, e o Espiritismo veio explicar que são 6 longos períodos de milhões de anos, né? Acreditava-se que a Terra era plana. Então, assim, várias coisas que eram, as pessoas que diziam o contrário eram até ameaçadas de morte, né? Porque estavam duvidando de algo que era uma forma de crença. Então, para a gente ver como é importante ter a crença, a fé raciocinada, né? E aqui diz que quando a fé é cega e chega num certo excesso, ela leva ao fanatismo. E a gente pode ver isso até no meio espírita, porque quantas pessoas que acreditam piamente em mensagens ditadas por espíritos, não é? Às vezes a pessoa, se um espírito mandar uma mensagem psicografada, para algumas pessoas aquilo é lei, vai acreditar piamente. E Allan Kardec nos orienta que é preciso fazer análise de todas as mensagens, para que a gente não aceite algo que não seja coerente, para não cair nesse fanatismo. E Allan Kardec lembra aqui também, nesse tópico, que certas pessoas parece que têm a fé inata, né? Desde muito jovens já mostra essa confiança em Deus, essa religiosidade. Então ele diz que é um sinal evidente de um progresso
de existências passadas, pessoas que já se dedicou a conquistar, porque é uma conquista individual, todos nós precisamos conquistar essa fé, essa religiosidade. E ele diz também que, por outro lado, outras pessoas se tornam incrédulas, porque às vezes ouvem certas verdades de algumas religiões que elas não acham coerentes, não faz sentido, então acabam abandonando a religião. Então eu vou ler até um trechinho aqui que Allan Kardec coloca, uma frase muito importante nesse sentido, que ele diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aqui ele está deixando claro que se a gente acredita em algo, por exemplo, uma revelação, ou um postulado, ou uma forma da religião nos oferecer um ensino, aquilo teria que ter consistência hoje e daqui no futuro também. Se a ciência, depois de algum tempo, mostrar que aquilo não era coerente, então não é uma fé inabalável, porque ela já vai desmoronar com o tempo. Então, como é importante essa questão da doutrina espírita, colocar essa fé raciocinada, ver se faz sentido, o bom senso. Por exemplo, a gente quando estuda a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, fez revelações que citou exemplos de muitas coisas que a ciência só foi comprovar muito tempo depois, 60, 70 anos depois desses livros escritos, que eles foram escritos por volta dos anos 40 e pouco. Então, demorou aí quase 60 anos para a ciência, às vezes, comprovar muitas teses, muitas colocações que tem na obra de André Luiz, para a gente ver a coerência, daquilo que era revelado. Eu creio que nós não vamos conseguir concluir esse capítulo hoje, tentando até dar uma acelerada, mas deixa eu ver aqui, acho que tem algumas coisas importantes ainda. A gente pode continuar no próximo, porque o próximo capítulo, pelo que eu vi, ele é um pouco mais curto. Então eu creio que dá para a gente encerrar esse e fazer o próximo capítulo junto, tá bom? Mas deixa eu ver, vamos só um pouquinho mais aqui, para a gente não deixar muita coisa para a próxima semana. Então, no item número 8, Allan Kardec vai falar sobre a parábola da figueira que secou. Ele diz assim, é um trecho do Evangelho de Marcos. Quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, então, lembrando-se de que Jesus disse, falou a ele, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, essa passagem aqui precisa também de uma análise mais profunda, porque, vejam bem, não faz sentido Jesus, com toda a sua sabedoria, esperar encontrar figos numa figueira que não era a época da produção, não era a época daquela árvore dar frutos. Ela estava ainda na época das folhas, de preparar tal. Demandaria um tempo ainda para que surgissem os frutos. Então vejam, se Jesus, tão sábio como que ele ia querer achar um figo naquela figueira? E querer amaldiçoar porque não achou o figo? Então aqui nós precisamos entender
qual é o sentido. Jesus sempre ensinava, e às vezes ele ensinava, né, como um ensino profundo que precisa procurar qual é esse ensinamento, tirar o espírito da letra. E vocês reparem que Allan Kardec dá o título aqui de Parábola da Figueira que Secou. Ele não fala passagem, porque uma passagem é um fato real. Uma parábola é uma história. Então aqui está parecendo um fato real, mas Allan Kardec chama de parábola, ou seja, ele está considerando como um ensinamento, como uma metáfora dessa árvore que Jesus quis passar. Então qual é o ensinamento que ele quis deixar? Jesus quis ensinar que a figueira representa o símbolo daquelas pessoas que apenas aparentam propensão ao bem, quando se espera encontrar um fruto dela, né? Quando espera ver o que elas produzem, nada encontram. Esse sentido daquelas pessoas que mostram que são boas, mas na verdade não são, não dão frutos, né? Têm oportunidade de ser úteis, mas na verdade não são. Então é esse ensino que Jesus quis deixar com essa parábola aí da figueira seca, né? Então é muito importante isso, que a gente faça essa reflexão conosco. Até que ponto nós estamos nos assemelhando a essa figueira seca? Será que apenas aparentamos que estamos querendo fazer o bem ou estamos realmente realizando com amor, né? Não só fazendo o bem, mas com amor, com verdade? Estamos sendo úteis dentro da nossa possibilidade. Eu até postei esses dias na internet, aí no Facebook, uma frase interessante que diz assim, olha, toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então isso é muito bonito, porque o dever é aquilo que nós temos a responsabilidade de realizar, aquilo que compete a cada um de nós. Quando nós estamos cientes da nossa responsabilidade, nós temos esse dever, né? Essa questão consciencial. Mas quando nós despertamos para a beleza da prática da verdadeira caridade, então nós passamos a servir além do dever. Isso é muito belo e isso é que traz a verdadeira felicidade, então. Aí depois Kardec comenta um pouquinho aqui sobre os médios também, falar rapidamente para a gente encerrar por aqui. Ele fala sobre os médios que poderiam ser simbolizados nessas árvores, que fornecem alimento espiritual, porque através dos médios chegam as manifestações espirituais, as mensagens do alto, né? E o número de médios se multiplica para que essa mensagem chegue para toda parte, né? Convidando aos homens, as pessoas para conquistarem o reino dos céus. Mas se esses médios desviam, se eles se desviarem do seu caminho, deixarem de lado essa tarefa tão importante que lhes foi confiada, aí eles passam a dar maus frutos e vão ser comparados a essa figueira estéril, então. Bom, então nós vamos parar por aqui, tá bom? Vai ficar só um pouquinho para a gente, que eu acho que vale a pena a gente comentar na próxima reunião, para não ficar muito longo hoje, tá bom? A gente conclui então na próxima. Bom, então agora, se alguém quiser pegar o seu copinho com água, como às vezes a gente comenta, né, para a gente pedir aos bons espíritos que possam fluidificar a nossa água, a gente vai então preparando aí para fazer a nossa vibração, a nossa oração final. Olá, um amigo Antônio Sérgio, beleza? Também aqui com a gente. A Meire Faustino, muito bem-vindos, boa noite. Que legal, a Fátima Bovo Fernandes também. A Sheila Santana, grande amiga, acompanha sempre com a gente também. A Elda Durigan, boa noite. Cláudia Laforga, JP Flex, a empresa aí, né? Muito legal. Sônia Fábio comentando, muito obrigado, Sônia, um beijo. A Heloísa Helena, o Marcos, nosso grande amigo, Helena Munhoz, também outra amiga querida, sempre nos dando força e nos incentivando, agradeço muito a todos.
Pessoal, então vamos, nesse momento, buscarmos então aquele momento de falarmos com o Pai, pedirmos as suas bênçãos, agradecermos por tudo que nós recebemos e pedirmos também para que Ele nos dê forças, pois nós percebemos as nossas dificuldades na caminhada aqui pela terra. E como nós estudamos hoje sobre a fé, como é importante nós aumentarmos a nossa fé. E a doutrina espírita nos oferece muita condição para que a gente aumente a nossa fé. Porque quando nós tomamos contato com esses ensinamentos sublimes da doutrina espírita, que na verdade são ensinos do Cristo, porque o Cristo nos enviou a doutrina espírita. Então a doutrina espírita é de Jesus. E quando nós tomamos contato com esses ensinamentos sublimes, nos explicando a perfeição das leis divinas, quando nós vamos começando a entender como tudo faz sentido, como Deus é infinitamente justo, misericordioso, bom, sábio, nós vamos nos acalmando um pouco mais. Nós vamos compreendendo que mesmo as dores que nos envolvem, que chegam até nós começamos a entender através das leis justas e sábias, que nós fomos, muitas vezes, os causadores desses problemas. Nós começamos a entender que Deus está presente em nossa vida constantemente. Nós começamos a entender que temos anjos guardiães que nos acompanham durante toda a nossa vida. Nós vamos tomando contato com essa realidade de Jesus, desse Espírito crístico que toma conta do planeta Terra, que zela por nós, que é o irmão mais velho, é o pastor das ovelhas. Então, conforme a gente vai compreendendo essas verdades, não tem como não aumentar a nossa fé, de compreender algo muito importante, de que tudo está no seu devido lugar. Não tem nada errado no planeta Terra. Porque muitas vezes a gente ouve a voz do povo, a voz do mundo, que diz que a Terra não tem conserto, que vai ser disso para pior, que tudo está perdido. Essa é a voz que nós ouvimos do mundo. Mas qual é a voz da doutrina espírita e de Jesus que está ecoando em nós? Que está tudo no seu devido lugar. Tudo isso que enfrentamos hoje faz-se necessário de acordo com a evolução que nós viemos caminhando através dos milênios. Nós provocamos todas essas situações que hoje nos afligem. Nós estamos evoluindo num planeta ainda atrasado, mas nós sabemos de quanto nos aguarda para o futuro. Nós sabemos de que Deus está no controle absoluto desse planeta. Então a nossa fé precisa aumentar, ela vai aumentar. E quando a nossa fé aumenta, nós temos uma paz íntima, nós temos um estado de tranquilidade, de serenidade, porque nós sabemos que não vai acontecer nada que a gente não mereça que aconteça. Então essa fé nos dá muita tranquilidade, muita segurança. Mas como nós somos ainda tão frágeis, tão necessitados do amparo, nós rogamos sempre, como rogaremos agora, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, para que a gente não caia no desespero, no descontrole, para que a gente mantenha-se sereno, para que a gente mantenha-se com essa fé. Abençoa, Jesus, o nosso lar.
a nossa família, para que a gente conviva na Tua santa paz. Abençoa, Senhor, esse nosso propósito de conhecer os Teus ensinos, o Teu Evangelho, a Tua doutrina, para que nós possamos a cada dia sermos mais felizes com esse entendimento. Obrigado, Jesus, por mais este momento, como tantos outros que nos permite durante a nossa vida, desde que nós tenhamos vontade de procurá-los. Permita, Senhor, que nessa hora um mensageiro Teu, que muitos estão por toda parte, possam abençoar as nossas águas, fluidificar as nossas águas, nos deixando a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amparo, para que fiquemos mais tranquilos, mais confiantes. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos sublimes, pela Tua mensagem que nos consola, que nos ilumina, que nos reconforta. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos unidos, ligados em Teu santo nome. Muito obrigado, meus amigos, por mais esta noite, pela companhia, pela presença de vocês. Desejo a todos muita paz, muita serenidade, muita fé em Deus, em Jesus. Uma boa noite, um abraço, até a próxima semana.